volta com o nosso Você Bonito e esses bastidores. Se falassem, né? Que delícia. Que delícia, doutora, mais uma vez com a gente, ginecologista doutora Mariana Ala, para um assunto muito legal, que é a questão dos absorventes, né? Para a escolha de um absorvente teoricamente ideal para o nosso perfil, né? Para só trazer, claro, conforto e benefícios. Né? Exatamente. E durante essa pauta, a doutora também quer falar mais alguns assuntos importantes a gente ligados. Aproveita, deixa sempre, não é? né? Para trazer dicas para o pessoal. A hidratação, então, do nosso órgão feminino, da vagina, ela diz que é importante que a gente fale sobre isso também. Com certeza. Doutora, vamos lá. É extremamente importante, então, que a gente se conheça para a escolha do absorvente? Bom, a primeira coisa é a gente perder o medo, né, Carol? Então, às vezes, as pacientes, eu lembro quando eu trabalhava no pronto-socorro, e as pacientes chegavam no pronto-socorro com um OB perdido dentro da vagina. Então, existe um medo da pessoa se tocar, se conhecer, conhecer o próprio órgão genital. E eu acho que esse é o primeiro passo para a gente poder escolher um absorvente. Perfeito. Né? Porque assim, até então, o que a gente sabe lá de trás, lá de antigamente, era o uso dos panos, né? A gente usava esse e agora aquela coisa lá de trás está voltando, né? Com as calcinhas que a gente consegue usar, as calcinhas reutilizáveis. Tudo pensando na sustentabilidade. Vamos mostrar a calcinha? Vamos mostrar, vamos mostrar. Então, que isso aqui é interessante. Olha que coisa interessante. Então, a gente tem aqui... Assim, essa daqui não é realmente uma calcinha extremamente sexy, né, pessoal? Mas tem gente que gosta desse formato. Mas existem vários tipos. Então, existe maiorzinha, menorzinha, que é o estilo tanguinha. Então, todas elas têm um material na parte interna que ela é feita para absorver o sangue menstrual, sem causar desconforto na mulher, então isso aqui depois é lavável. Sério? E o legal é que ela absorve e ela não deixa cheiro, porque essa é uma preocupação. E sai só lavando. E sai só lavando. E é muito mais ecologicamente correto, porque você imagina, nós mulheres, se a gente calcular todos os ciclos menstruais que a gente tem ao longo da vida, são 10 mil absorventes que a gente vai usar. E Carol, um absorvente desse aqui, que é o absorvente comum, né, que todo mundo conhece aí, esse é um absorvente de abas. É prático, a gente sabe que é prático, mas assim, isso aqui demora 100 anos na natureza para ser degradado. Então, é uma judiação, a gente tem que pensar no nosso planeta, né? É uma coisa que é importante. E isso qualquer um deles, assim, tem uns que tem... Esse que tem plástico. Que tem o plástico. Demora tudo isso. Os absorventes internos, que aqui a gente tem até um exemplo, ó. Tá, até eu falei o nome sem querer, o nome comercial, né? Às vezes a gente faz essa coisa de Não, trocar. fica tranquila, fica Mas o que acontece? Esse aqui, ele demora um pouco menos, ele demora em torno de 1 ano para ser desfeito na natureza. E o que as pessoas me perguntam muito sobre esse absorvente é se pacientes virgens podem utilizar, né? E pessoal, super pode, né? Não tem uma contraindicação, desde que você conheça o seu corpo, você consiga colocar sem medo, né? Existem aplicadores, então a gente tem esse aqui é sem o aplicador, mas a gente tem aqueles com aplicador que é muito mais fácil de colocar lá dentro. Que é ele quem dá o gatilhozinho para colocar lá pra cima. E o segredo disso, pessoal, que eu falo para todo mundo, é colocar ele bem lá no fundo. Porque se ele ficar na entrada da vagina, né, a vagina tem 13 centímetros. E aí daqui a pouquinho a gente vai falar das dicas de hidratação, porque é importante ela ter essa elasticidade. Isso é super importante para a relação sexual e mesmo depois, pós-menopausa, para a gente até não ter ressecamento, machucados e tudo mais. E aí não pode doer, né, ele doutora? Não pode doer. E aí, nos Estados Unidos, por exemplo, eles fizeram agora um aplicador. Então existe, é como se fosse uma capinha plástica. Tá, se você quiser demonstrar aqui. É que a gente coloca, vamos fazer assim, ó, deixa eu ver se desse lado dá pra ver. Essa daqui é a minha. Então a gente coloca como se fosse um aplicador em volta desse OB, que ele escorrega mais e a gente consegue colocá-lo lá dentro com maior facilidade. Uma vez dentro da vagina, você pode, com o seu dedinho, enfiar ele bem lá no fundo, tá? E aí, gente, não precisa ficar preocupado, porque tem o fiozinho. Então, a gente vai conseguir puxar o fiozinho de volta, tá? Não tem problema. Tá aqui, a gente consegue trazê-lo de volta sem nenhuma dificuldade. E é claro, se você não conseguir, tiver uma dificuldade maior,
você procura o seu médico, ele vai te ajudar a retirar. Quanto tempo no máximo que a gente pode ficar com ele? Então, eles preconizam de 4 a 6 horas, né? Existe uma coisa que chama síndrome do choque tóxico, que eu vou te falar que é super raro, que é uma infecção por estafilococcus, é uma em mais de 1.000 pessoas, mais de 100.000 pessoas, é raríssimo, Tá. mas que existe a chance quando a gente esquece ele lá muito tempo. Não é o ideal, então, para dormir, por exemplo. Até umas 6 horas, Carol, quem tem fluxo pequenininho e tudo mais, não teria grandes problemas, sabe? Tá. Dá pra gente usar numa boa. Até a gente preparou, então, olha, uma artezinha para demonstrar, falando aí desses absorventes internos. Vamos Ah, que entender a legal. questão do fluxo, né? Vamos lá. Então, A gente tem os Júnior, tamanhos, regular, né? super, super plus e E o ultra. Sim, isso é muito importante, que a mulher conheça o fluxo dela, né? Que ela conheça o ciclo dela menstrual. E aí, quando ela fica muito preocupada, no caso da gente ter uma perda de sangue junto com o OB, uma dica boa é a gente abrir um pouquinho o bumbum dele. Tá? Então, essa é uma outra dica que você faz assim, você abre o bumbum dele aqui assim, ó, que até onde você vai encaixar o seu dedinho para colocar ele lá para dentro. E, doutora, você tem alguma dica? Claro que quem já se vê, então, praticando, Se conhece. fazendo, né, e colocando em qualquer posição que estiver, Fica fácil. vai conseguir colocar. No entanto, existe o início, né? Tem alguma posição melhor, então, para a mulher Tem. começar? Sentadinha no vaso sanitário dá para colocar, sempre com as mãozinhas lavadas. Agachada no chão é fácil também e deitada de lado também é fácil pra Também gente é mais colocar. fácil. Dá Um pra usar. espelhinho? Não tem necessidade, Não não precisa. Eu gosto do espelhinho para paciente se ver pelo menos uma vez, porque tem muita gente que nunca nem viu, né, a região íntima e tem um medo de olhar e de colocar o dedinho. E eu falo, gente, isso aqui não vai se perder lá dentro. As pessoas acham que o negócio vai subir e de repente vai cair dentro da cavidade abdominal. E isso não acontece. E são assuntos, gente, que assim, eu sou mãe de menino, então é diferente, mas eu acredito que para quem tem meninas em casa, precisa saber. É tão importante dar o espaço para não ter um tabu nessa questão. Verdade. Eu acho que a mulher cresce de uma forma com um amadurecimento sexual diferente, sim, né? sem dúvida. Quando já recebe ainda numa idade precoce algumas informações importantes. Sem medos, né, Carol? E olha, doutora, há pouco, quando eu comentei que a gente deve ter esse assunto com as crianças ou pré-adolescentes, né? Não quer dizer que seja um estímulo a um início de uma vida sexual. Gente, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Exato. Agora, voltando, pensei, puxa, acho que vale essa ressalva, porque vale essa ressalva. não quer dizer, né, gente? Uma coisa não tem a gente tá a ver com a outra. Você não está estimulando de Exatamente. forma alguma. São coisas diferentes. Até porque hoje, com acesso à internet super facilitado, né, crianças, eu vejo às vezes crianças assim, que mal conseguem, estão andando e já sabem mexer no celular, né? Então é assustador, a informação está aí disponível para todo mundo mesmo. E as mães, nós, como pais, precisam, né, esse papel da educação. Gente, a primeira atitude, é claro que é realmente a inversa, né? Você fala assim, não vou nem tocar nesse assunto. Pra que eu vou tocar nesse assunto? A pessoa nem tá pensando nisso. Verdade. No entanto, tocar no assunto de forma correta já leva a primeira informação, sendo legal. Exatamente. Né? Eu li uma vez uma coisa muito interessante que fala quando você vai ensinar o seu filho a atravessar a rua, né? Você não fica sentada lá do lado e fala, vai, atravessa a rua sozinho. Você pega na mão e leva. Não quer dizer que você vai levá-lo para o meio da rua, né? Então você está educando. Eu acho que esse que é o nosso papel. Muito bom, doutora. Vocês estavam falando de inovação, sabe, Carol? Eu lembrei de uma informação importante também. Eu estava aqui estudando para a gente trazer as novidades para a gente conversar e um trabalho em Israel. Olha que bacana, né? Os pesquisadores descobriram que a água viva, sabe a água viva do mar? Sim. Tem uma substância que chama hidromesh e parece que essa substância eles estão utilizando para fazer tanto fraldas quanto absorventes, que ela tem um alto poder de absorção. Tá. E aí é mais uma promessa para o futuro. E assim, um produto biodegradável, né? Porque a gente sabe que um bebezinho hoje consome fralda até 1 ano de idade, 70 quilos de material que vai para a natureza. Então a gente precisa ter essa preocupação com o meio ambiente. É tanta coisa, né? Mas eu acho que assim, vamos trazendo. Vamos aproveitar o que tem de inovação. Vamos falar do coletor. Do copinho, já que a gente está falando de sustentabilidade.
adaptabilidade, né? Vamos então, pra ele, então. A gente tá até combinando, né? Olha o coletor aqui, o roxinho. Deixa eu segurar esse aqui. Com então, o rosinha, olha só. Então, aqui é o seguinte, pessoal. O coletor realmente teve uma estranheza quando ele chegou ao mercado, mas hoje a gente já sabe que ele é super aceito, as pessoas estão perdendo o medo realmente de utilizá-lo e é muito simples, a gente faz uma dobrinha com o coletor e aí a gente vai inseri-lo na vagina, então tá aqui, né? A gente coloca na vagina dessa forma e quando você colocou ele lá, ele vai se adaptar ao fundo vaginal, empurra ele bem no fundo, igual a gente fez com o AB, e aí essa partezinha fica fácil pra gente puxar, você só coloca o dedinho pra desfazer o vácuo, né? E aí a gente puxa e tira o copinho, lava o copinho, faz o método de esterilização na panelinha própria pra ferver, e gente, isso aqui dura 10 anos. Né? A diferença que a gente tem realmente é um produto muito mais sustentável, não deixa odor, então tá aí uma promessa e pode ser usado por pacientes virgens também, desde que vocês conheçam lá os tipos, né? A gente tem tamanhos, tem né? tamanhos, então pacientes que já tiveram filhos, pacientes que não tiveram filhos, mas de forma geral um tamanho médio vai se adaptar para a maior parte das mulheres. E também não tem que machucar, não tem que doer. Não tem que doer, tá? A gente só evita no período de pós-parto, né? Por causa do risco de infecção e tudo mais. Mas também não é um grande problema. E as pacientes que têm DIU me perguntam muito. Ai, Mari, pode usar? Pode usar com certo cuidado, tá? E se você tiver com muito medo de tirar o fiozinho do lugar, peça para o seu médico cortar o fio, que também dá pra gente super fazer isso. Entendi. E aí não tem perigo de você mexer no fio, do fio enroscar no copinho e atrapalhar, não tem problema nenhum. E a indicação dele, por exemplo, assim como o interno para ir pra piscina, pra coisas do tipo? Tranquilo, também pode. Tranquilo. E no máximo quantas horas que a gente vai ter? Esse a gente consegue ficar 8 horas tranquilamente com ele, tá? Mesmo que tenha um fluxo? Se for um fluxo muito alto, aí precisa ser trocado. Tá. Mas ele dura muito mais, o risco de infecção é muito menor. Então, minha opinião, tá aí um ótimo método pra gente usar. Se a mulher tiver 3, por exemplo, ela já consegue a dinâmica, né, do enquanto você tá... não, 2 já daria, né? Se ela usar 8, 8, 16, ela já deve estar em casa dentro de 16 horas. Para poder higienizar o Tem o saquinho próprio, né? Tem todo um cuidado que a gente precisa ter. Muito legal. Mas é muito interessante. Perguntinha já, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Tati. Um beijo. É saudável usar aqueles absorventes diários? Tati, muito obrigada pela sua pergunta. Eu trouxe só para falar sobre isso. A gente tinha até esquecido. Obrigada que ela trouxe. Pequenininho. Tá? Tenho muitas pacientes que usam isso todos os dias, Carol. Gente, a região íntima, eu brinco, eu falo, precisa respirar. Obviamente não respira, porque não tem pulmão lá embaixo, mas precisa respirar. Então a gente tem fungos, bactérias, protozoários que moram com a gente, fazem parte da nossa flora. E é interessante a gente tê-los lá de uma forma saudável e equilibrada. Quando você coloca isso aqui, é como se fosse uma coisa que abafa e isso vai proliferar mais fungos, né? E aí eu sempre falo da questão da alimentação, que assim, a gente estava um pouco antes de começar o programa, né? Vou aproveitar, deixa para falar. Existe um ditado que fala, quando a gente come uma maçã por dia, a gente deixa o médico longe, né? É verdade. É uma fala em inglês, fala one apple a day keeps the doctor away. E agora, gente, a maçã uma por dia também produz fitoestrógenos que hidratam a nossa região vaginal. Que legal. Que melhora também a qualidade de orgasmo. Olha então, só. Todo mundo comendo uma maçãzinha Como por dia. maçã, viram isso, meninos? Olha que legal. Essa já foi a primeira dica. Já já você vai falar mais a respeito desse assunto. Tem perguntinha do público na tela. Olha lá, Leila, obrigada, um beijo. Tenho histórico de endometrioma. Absorventes internos podem ser, então, utilizados. Dormimos sem calcinha, doutora? Dormimos sem calcinha. Com delíria, mas sem calcinha. Pronto, já chegamos na conta fechada agora, tá vendo? Eu tava pensando exatamente isso, que a gente estava aqui falando mal dos absorventes diários, que eu já pedi pro pessoal não usar. Usa uma calcinha de algodão, tá em casa, fica sem calcinha, dorme sem calcinha, tá? A gente já tem estudos mostrando que, inclusive, isso é muito bom, não só para a saúde feminina, mas para a masculina também.
também, porque temperaturas do corpo mais baixas durante o sono ajuda a levar a gente para o sono REM. Então, mais uma dica para o pessoal de casa que está assistindo, pode dormir sem roupa, principalmente agora no calor, Oba, pessoal. sem roupa, sem calcinha, tá vendo? Pronto, a gente conta tudo. Tem tabu que não, hein? Pelo amor de Deus, estamos falando de vida saudável. Autoestima, gente, coisa mais linda que a gente tem autoestima. E uma mulher que perde a autoestima, isso pode começar principalmente com ressecamento vaginal, com uma dor no local. Isso tira muito a autoestima da mulher. É verdade, né? Tá então, tudo ligado, é uma questão hormonal, mas uma questão de bem-estar generalizado. Né? Vamos responder então a perguntinha, olha Vamos lá. Pergunta então da Leila, ela diz que tem um histórico de endometrioma. Ótima e pergunta pergunta. se os absorventes internos podem ser utilizados. Ótima pergunta, Leila. O que acontece é o seguinte, as pessoas que têm endometriose ou até um endometrioma, que é uma coleção de sangue geralmente no ovário, o que acontece? Ela pode ter cólica um pouco mais forte. Isso não contraindica o uso dos absorventes, porém, se ela é uma pessoa extremamente sensível, ela pode se sentir desconfortável com ele, tá? E nesse caso, então eu diria que é muito mais dependente da sensação que ela vai ter com o uso desses. Eu super tentaria, que eu acho que vale a pena tentar. Porque de repente... Exatamente, não dá desconforto. Com certeza. E endometriose, pessoal, o principal é cuidar da alimentação, né? Vocês estavam dizendo do ômega 3, a gente sabe que o consumo de ômega 3 é ótimo para diminuir a inflamação e também para hidratar a região vulvovaginal. Alimentos como abacate, castanhas, tudo isso a gente consegue melhorar através da alimentação a saúde vaginal. E, pessoal, cuidado, tá? Porque a gente estava aqui brincando, eu falo que saúde vaginal não é para você confundir com cozinha. Então não é para colocar alho lá dentro, Yakult, iogurte, cebola. Cada dia eu aprendo uma coisa nova para colocar dentro da vagina. Pessoal, não foi feito. O povo tá criativo, hein, Maíra? Não foi feito. Manteiga, margarina. Pessoal, se tem alguma coisa da cozinha, chantilly, cada azeite, uma, vinagre, chocolate. que mais? Não, vira uma salada, né? Não é para isso, pessoal. O Pedrinho não tá se aguentando. Ô, gente, esse papo Mas é sério, é Não sério. pode. O que dá pra gente usar, que é da cozinha e que é muito legal, é o óleo de coco. Tá? O óleo de coco realmente tem estudos mostrando que melhora a hidratação, ele pode ser utilizado durante a relação sexual como até um lubrificante. Então é uma dica boa que a gente pode ter. Existem envelopinhos, tá? Frasquinhos que a gente... Que ele já tá líquido, individual. Né? Não, e é individual, né? Pra você não colocar a mão no pote que você vai lá namorar e levar pra cozinha, não é uma coisa higiênica. Ai, tá? Então dá pra gente ter esse cuidado e fazer uma hidratação da região. E obviamente tem lubrificantes, tem laser, tem uma série de coisas. O que não pode é deixar a vagina ressecada. Aí ela fala, não consigo nem colocar o absorvente, né? Principalmente em algumas fases da vida, uso de contraceptivos hormonais, as pílulas ressecam a vagina mesmo. Então, conversar com o seu ginecologista, que tem uma série de dicas legais para você. Mas o óleo de coco, saúde então, da periquita. pode. Aí, a doutora sempre botando essa. Ai, aquele pronúncio. É ótimo. Posso lembrar que eu comecei a risar, doutora? Vamos por mais uma perguntinha, dá tempo na tela, olha lá. Ô, papo bom. Obrigada, Cris, beijo. Quero comprar o coletor menstrual, mas tenho medo de não me adaptar. Alguma dica? Quero usar por ser mais, então, ecológico, né? Concordo com você, acho fantástico, tá? Esses copinhos, eles são pequenininhos, então existe lá o tipo 1, tipo 2, para mulheres acima de 30 anos ou mulheres abaixo de 30 anos. Tá lá o copinho para vocês verem, a gente tá combinando, os copinhos tá muito bonitinho, né? Os dois. E isso não vai te causar desconforto, só mais uma vez eu vou reiterar a dica anterior, dobra bem ele para colocar e tenta colocá-lo bem no fundo vaginal, porque se ele ficar no introito, isso vai incomodar. Vai incomodar. Né? E é importante a gente conhecer, né? Então hoje tanto se fala de pompoarismo, né? Da importância, eu falei isso para vocês da outra vez, da importância da gente ter orgasmo 3 vezes na semana. É o que você falou. Seja através de relação sexual com seu parceiro ou parceira, seja através da manipulação própria, seja através de um brinquedinho, porque isso aumenta o fluxo sanguíneo para a região, leva células de defesa, mantém a região mais hidratada, então, além de deixar tudo melhor para você não ter uma doença, é prazeroso e libera ocitocina. Tá vendo, meninos? Hoje ela veio só pra dar aula aqui pra gente. Ela ficou animada. Vamos pra mais perguntinha do público na tela, olha lá. Um beijo, Lu, obrigada. Essa calcinha absorvente tem teste de eficácia comprovando que após a lavagem não fica resíduo menstrual que pode proliferar bactérias?
Sim, certamente tem, tá? E isso são desenvolvidos com muita tecnologia. A gente sabe que tem trabalhos do exterior feitos com muita seriedade. Eu não trouxe aqui para vocês, mas existe também, infelizmente não chegou a tempo, até o pessoal ia mandar para minha casa, mas não chegou a tempo, que ia vir lá de Santa Catarina. E o correio tá demorando um pouquinho, né? Infelizmente. Mas são absorventes reutilizáveis. Eu não sei se vocês já viram. Eles são super bonitinhos, Carol. Eles são absorventes, como esses absorventes. Ele tem a aba, ele tem um botãozinho que você prende embaixo e ele dá pra gente lavar e ele é reutilizável. Que deve ser uma tecnologia parecida à da calcinha, só que ele não é a calcinha. Eu vou te falar, Carol, eu particularmente, eu sempre preferi, eu acho mais interessante esse, porque a gente não tem o contato com o sangue, a calcinha, absorvente e tudo mais. Mas tem algumas pessoas que ainda não se adaptaram ao copinho coletor, então eu ainda prefiro esse mesmo OB, né, que não é tão sustentável quanto o copinho, mas tá na natureza, vai demorar menos um ano para degradar, não 100 anos, que esse aqui de plástico. 100 anos, gente do céu. Doutora, obrigada. Um prazer. Ai, que programa delicioso. Beijo pra minha equipe maravilhosa que arrasa essas pautas hoje. Ai, eu saio tão feliz, vocês não sabem. Vai lá pra acompanhar o trabalho dela, @doutora abreviado Mariana Ala, é HALLA. @doutora abreviado Mariana Ala, tudo junto. Telefone da clínica 3071-3666. 3071-3666. Obrigada, doutora. Até a Parabéns próxima. pelo programa. Obrigada. Semana de aniversário. Semana de aniversário.